Primeira dica, mostre, não conte, ou como algumas pessoas gostam de dizer o nome em inglês, show, don't tell. Esse mostre, não conte, eu confesso que a primeira vez que eu ouvi esse termo, já há um tempo atrás, ficou confuso pra mim, né? Todo mundo fala, não, porque você tem que mostrar, não contar. Mas essa explicação é tão superficial. E depois que eu fui praticando, lendo, aprendendo, estudando, entendendo outras pessoas falando sobre isso, eu consegui montar o meu conceito do que é, então, esse mostre, não conte. Quando eu avalio algumas histórias dos meus alunos, esse é um dos principais problemas que eu encontro. Muito mais do que o vocabulário. E é aí que eu quero fazer a sua cabeça explodir. Eu comecei dando a dica justamente relacionando com o título, né? A primeira dica, como aumentar seu vocabulário e escrever melhor. A questão é que você pode até ter um vocabulário amplo, mas nem é ele necessariamente que vai fazer você escrever melhor. Você pode conhecer várias palavras, sinônimos e etc. E ainda assim não conseguir colocar ele ou apresentar a história, conseguir melhorar aquele texto. Porque a parte de você montar um texto literário que seja agradável, que seja mais fluido, que seja mais completo para o seu leitor, vai justamente nessa questão do você mostrar e não contar para o seu leitor. Mas eu trouxe exemplos. Calma. Isso significa que você vai mostrar aquela história para o seu leitor e não contar, ou eu não gosto de usar o termo porque pode confundir, né? Narrar, porque você narra, óbvio, a história, mas não contá-la de uma forma como se você estivesse numa mesinha de bar com seus colegas. Uma coisa é você contar e chegar e contar a história pro seu colega e falar assim, cara, naquele dia foi muito louco, aquela comida tava muito boa, o pessoal ficou loucão, foi ótimo, ponto final. Isso você não tá contando, você tá contando uma história pro seu colega, o que aconteceu? Mas se você passa isso por um texto literário, você não pode contar assim, dessa forma, não só contar, porque imagina o leitor lendo isso, foi muito bom, tá, mas foi muito bom por quê? Como foi muito bom? Ah, a comida estava ótima. Por que que tava ótima? O que que tinha lá? O leitor não consegue ver a história, você entende? Ele escuta a história pelo que você tá narrando ali, pelo seu ponto de vista como autor. Mas ele não consegue ver a história, você não dá artifícios pra ele ver. Até mesmo um colega seu contando dessa forma pra você, você não consegue ver o que que tava lá, o que que era bom, como que foi muito louco. Mas se ele começa a dar detalhes de como foi muito louco, de como foi muito bom, você começa a criar aquela cena na sua mente. E você precisa mostrar para o seu leitor para que ele crie essas cenas na mente dele. E não só seja um texto batido, corrido, onde tipo assim, a mocinha entrou na casa, foi até o exemplo que eu dei no Stories, né? A mocinha entrou na casa, brigou com o cara, ficou chateada e saiu, depois ela pegou um carro, bateu a porta do carro, sabe? Tipo, fez, isso aconteceu, fez, não tem mais nada. Eu não consigo nem visualizar o que que é. Eu posso usar muito a minha imaginação para conseguir forçar um pouco, mas eu não consigo necessariamente ver, sabe? Eu não consigo necessariamente ver aquilo. Claro que existem meio termos. Existem aquelas pessoas que gostam de descrever muito, como a gente já falou desde o início dessa aula, e existem pessoas que gostam de ser mais diretas. E existem leitores que vão gostar de um ou de outro, mas ainda assim precisa ter o meio termo, mesmo que seja um pouco mais direto, tem que ter pelo menos o suficiente para o leitor conseguir imaginar. E também depende da cena. Mas aí eu trouxe um exemplo pra gente ver a diferença. E foi até do aluno que eu tava corrigindo hoje nas atividades lá, inclusive essa missão de apresentar a escrita fluida. Não trouxe todo o trecho dele. Inclusive, eu não corrigi todo o texto dele, não reescrevi todo o texto dele, eu só indiquei pra ele uma frase como poderia ser melhorada. O que acontece? Então, pra vocês entenderem o trecho que eu trouxe, é o seguinte, ele meio que narrou na memória dele, um Réveillon, uma festa de Réveillon que foi na casa dele, que a família naquele ano não pôde viajar, mas fizeram a festa em casa mesmo, e que aquilo dali pra ele foi muito bom, foi um momento muito marcante pra ele, né? Tipo, muito sentimental, ele, a família, etc. E aí ele começou a narrar como que tava a festa. Então eu peguei esse trecho aqui, ó. As luzes coloridas fizeram uma diferença enorme e a comida estava incrível. Ponto. Tinha exatamente só isso falando sobre como estava o local. Se eu peço pra você tentar imaginar, você pode até tentar buscar na sua memória alguma vivência sua nesse sentido.
mas te dá insumos suficientes para você saber qual foi essa diferença que essas luzes deram, ou passar alguma sensação, alguma emoção com elas. Ou, por exemplo, a comida estava incrível, mas incrível como, né? Você pode até aceitar isso. Incrível. Tá bom, ponto. Passo para o próximo. Mas seria muito melhor se você tivesse mais detalhes. Concorda? Ó, bora lá. Aí eu fui ler aqui o YouTube, depois eu volto com vocês. Mas bora lá. Aí aqui eu coloquei uma opção, eu coloquei pra ele uma opção do que eu julgaria ser melhor. E justamente falando pra ele, olha, usar esses adjetivos a diferença era enorme, era incrível, era muito bom, era maravilhoso. Porque, tipo, encurta tanta coisa que eu acho que é um recurso que deve ser usado quando a cena talvez não precise ser tão importante, mas nesse caso fazia diferença. E aí, vamos lá. Ficou assim a minha indicação para ele. As luzes coloridas transformaram o ambiente. Não parecia mais apenas o quintal da minha casa. As cores refletidas no local ajudaram a transbordar aquela sensação de ansiedade do Réveillon, de que tudo realmente pode ser novo após a meia-noite, mesmo que seja apenas uma virada de calendário. Ou seja, o trecho de as luzes coloridas fizeram uma diferença enorme passou para 1, 2, 3, 4 linhas. E eu coloquei um pouco mais da visão do que aquele personagem poderia estar sentindo naquele momento. Por que as luzes fizeram uma diferença? O que eu imaginei, óbvio, até porque eu não tô dentro da memória dele, mas o que eu imaginei, imaginando ele como uma personagem, né? Quando a gente tem essa sensação de luzes, né? Como a luz transforma, ela dá esse tom mágico, ela mexe com a nossa cabeça. Quando a gente tá tanto num baile, com qualquer coisa, as luzes, elas mexem com a nossa cabeça, faz a gente se transportar para um ambiente mais lúdico. E essa sensação de ansiedade pro Réveillon é algo que muitas pessoas passam. Eu, pelo menos, geralmente tenho isso. Essa sensação tipo, virada de ano, todo mundo tá feliz, animado, parece que tudo realmente vai ser novo, mesmo sendo só uma virada de calendário. Então eu refleti o que transformou. Então o que aquela luz transformou? Em vez de ser só um quintal comum, então, trouxe a alusão a essa festa de renovação, né? Essa esperança, essa ansiedade de que tudo podia ser novo porque era o último dia do ano. E aí, o segundo trecho, né? A comida que ele colocou assim, a comida estava incrível. E aí eu mudei, né? A comida da ceia continha todas as guloseimas típicas da época. E a minha preferida, rabanadas. Mas não daquelas encharcadas em óleo, mas crocantes. Minha tia ainda fez uma melhoria moderna ao rechear com Nutella algumas. Até mesmo o arroz com passas da vovó estava apetitoso. Eu juro, só precisava catar as passas do prato. As passas, é isso mesmo. Só precisava catar as uvas passas do prato. Eu coloquei alguns elementos. Eu poderia ter feito mais? Poderia. Aqui eu tava corrigindo, também não quis colocar descrever todo o banquete que tinha na mesa. Que também não seria necessário. É o que eu falo quando eu fico nervosa na hora de fazer a explicação. Minha língua embola, mas vamos lá. Eu usei alguns exemplos do tipo, a rabanada, que é muito comum para uma época de Natal, Ano Novo. Eu usei essa questão do Nutella, porque é uma coisa, já que eu queria que a comida estivesse incrível, o Nutella foi a primeira coisa que veio na minha cabeça naquele momento, de ser uma coisa que a guloseima que as pessoas ultimamente mais babam, né? É tudo de Nutella. Tudo tem Nutella hoje, e tudo que tem Nutella as pessoas ficam, meu Deus, eu preciso comer, isso deve ser muito gostoso. Então eu quis trazer essa sensação pra dentro do texto. Ou seja, eu não precisei dizer, olha, a comida estava deliciosa. O meu objetivo, incrível, o meu objetivo era que o próprio leitor chegasse a essa conclusão vendo o que tinha. Pode ser que você do outro lado deteste rabanada, deteste Nutella e não goste, mas ainda assim você associa, porque você sabe que muita gente gosta. Você pode até falar, eu não sei por que essa gente acha isso tão delicioso, mas ainda assim você chegando nessa conclusão, você já está afirmando que então que aquela pessoa achou que aquilo dali era delicioso, porque você sabe, querendo ou não, gostando ou não, que as pessoas associam. Então não precisei dizer, eu mostrei pra você que aquilo dali poderia estar delicioso por conta disso. E aí por que eu trouxe um pouquinho mais de... Eu vou até explicar um pouquinho mais pra frente, mas eu trouxe alguns elementos
próximos ao leitor, que é, por exemplo, essa questão. Eu juro que até o arroz da minha avó com passas estava bom. Eu juro, né? Mesmo que eu tive que catar ali as passas, o arroz estava bom. Porque, tipo, caramba, deveria estar muito bom mesmo, porque tem gente que não gosta. Eu, particularmente, adoro. Aqui no Natal a gente põe passas até nos gatos. A gente gosta de passas em tudo quanto é coisa. Mas tem gente que não gosta. E mesmo que eu goste disso, eu já vi e convivo com várias pessoas que não gostam, que realmente já representam. Quem nunca viu, né? Alguém catando as passas, ervilhas, ou seja lá o que for, do prato que não gostava de comer, né? Fica catando ali no arroz sempre na virada do ano, no final do ano, etc. E é a guerra que todo mundo fala. No final do ano só tem Facebook falando com passas e sem passas. O pessoal fica falando o calendário de guerras no Brasil. E é isso, traz mais proximidade, você consegue fazer com que o leitor enxergue mais alguns detalhes, consiga pintar um pouco mais as cenas. E lógico, esse só foi um pedaço daquela cena. E aí um trecho que era uma linha apenas se transformou num parágrafo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Não tô falando sobre a questão de é preciso ter volume. Não, mas é justamente nessa sua reclamação. Eu não consigo transformar eu não consigo explicar o que acontece na cena. Tudo pra mim parece que se resume em uma linha. Quantas pessoas vêm pra mim reclamando disso? Então eu tô te dando um exemplo aqui do que fazer. Eu coloquei mais elementos, expliquei mais o que tinha naquela cena, com emoções, com mais sensações, com exemplos, para que o próprio leitor também conseguisse se imaginar muito melhor naquela cena do que eu só falar as luzes estavam coloridas e a comida estava ótima. Ponto, entendeu?